Tá começando mais um Quero Sim, o podcast oficial do Listas Magalu. E hoje a gente está aqui com uma convidada que vai trazer um outro olhar para todo esse universo de casamento. Manu Carvalho, influenciadora, empresária e dona de uma das agências de PR mais famosas, melhores de São Paulo. Manu, gente. obrigado. E agora, noiva! Uau! Eu vim com a anel, vocês viram, né? Eu li o briefing, então tá tudo certo. Não, brincadeira. Gente, que honra estar aqui. Muito legal esse projeto de vocês. E assim, amei. Muito obrigada. Demais. E amei a minha apresentação. Queria ser realmente essa pessoa. Mas é sim. Principalmente pela simpatia. E junto comigo, a queridíssima, ilustríssima, babíssima. Oi, gente. Hoje a gente vai tirar muitas dúvidas com a nossa primeira noiva, né? Aqui no podcast. Então isso é muito legal. Já é um marco. Demorou, mas chegou. Exato, porque a gente traz um olhar ali do envolvimento, fornecedores e tudo mais. Hoje a gente quer conhecer, saber mais a fundo sobre esse processo, né? Que eu acho que é a Quem primeira... tá pagando, né? É a Essa primeira, é a verdade. a primeira pessoa que tá participando. É um momento, assim, muito especial. Gente, demorou, mas chegou, como eu falei, né? Bom, eu não imaginava na viagem que a gente ficou noivos, né? Conta todo Como começou, o relacionamento um pouquinho Vamos para lá. as pessoas entenderem. Bom, você que tá aí em casa, ainda não namora, assim, acredite, porque eu cheguei lá, você também pode chegar. Eu conheci o Felipe, Luiz Felipe, né? Ele gosta mais de Felipe, meu marido, por uma intermediação de uma prima minha. Uma vez ela tava num casamento, inclusive. E aí ele falou que tava solteiro. Ela, nossa, vou te apresentar minha prima. Mas a gente já tinha se conhecido umas 3 vezes. Inclusive, ele já tinha tentado ficar comigo. E eu nem tinha percebido. Sabe quando, tipo assim, você nem vê e aí do nada você vê a pessoa? Ó, o casamento começa aí. Nesse antes Total. E aí a gente se conheceu, nos damos muito bem. E é muito engraçado porque ele, assim, esteticamente, de jeito... ele parece ser o oposto de mim. Então ele é um cara que não tem rede social, que não gosta de se mostrar. Aí do nada ele apareceu com uma, tipo, influenciadora que mostra bastante a vida, que tem a vida, né, bem aberta. Então foi muito engraçado, porque no começo todo mundo duvidou e a gente de fato é muito parecido, né? Então ele é uma pessoa super leve, é uma pessoa super feliz, trabalhadora. E acho que isso você vai entendendo com a pessoa que você tá. Putz, faz sentido passar o resto da vida com ela? Porque é realmente uma escolha, né? E uma coisa que a gente vai aprendendo, ainda estou aprendendo bastante, sou um bebê nesse quesito, é que é uma escolha diária. E aí, a gente já namorava 1 ano e meio e a gente foi viajar para Caio Levantado, num resort recém-inaugurado. E aí, como a gente ia com um casal, eu nem imaginei que a gente fosse ficar noivos, assim. Eu falei, com um casal, ainda a afilhada dele. Eu falei, imagina, não vai ser nessa viagem. E eu já tinha uma coisa de não querer criar expectativa, porque eu já vi tanta amiga passando por isso, e brigando, e terminando até com a pessoa, que eu falava, começo a pensar, eu cancelo. Então, tipo, aí é muito ruim, porque... vem um processo das pessoas que estão à sua volta também te questionando. Então, começa a ser pior ainda, né? Babi, eu não sei se vocês estão passando por isso, mas assim... é o dia inteiro, sempre pergunto. E aí, quando que vai ser? Então... Não, imagina agora, a gente ainda faz um podcast sobre casamento. Não, é muito complicado. Então, e essa expectativa, você pode falar, imagina que não cria dentro de mim, mas cria. Então, quando alguém perguntava, eu já cortava a pessoa, olha, eu não sei, tipo, eu não gosto dessa coisa de expectativa. Porque eu já vivi muito isso. Antes do meu relacionamento com meu marido, eu tive um relacionamento muito longo, que eu acho que eu fui criando também muita expectativa. Será que ia ser? Será que ia não ser? E aí, no final, quando talvez ia ser, eu já não... Falei, acho que não vai mais dar certo. E aí, bom, a gente foi viajar para Caio Levantado, num resort recém-inaugurado. Esse resort, eu falo que ele era um monstro, né? Ele era lindo, maravilhoso, mas
monstro no sentido bom, tá? Era muito legal, mas ao mesmo tempo, como era recém-inaugurado, eu acho que eles ainda estavam aprendendo muito. Então a gente passou. Aí a sua expectativa ficou mais... perrengues. Então eu tinha certeza que não ia ser. Chegou no dia que ele me pediu, foi muito engraçado. Ele olhou pra mim e falou, linda, coloca esse biquíni que eu adoro. Aí eu falei, não, hoje é um dia X, eu não vou colocar, porque amanhã é mais perto do Réveillon e eu prefiro usar ele amanhã. Aí ele, tá bom. E ele trabalha no mercado financeiro, e aí eu percebi que ele realmente é muito bom no que ele faz, porque ele não estava nada nervoso. E acho que algumas coisas a mulher dá uma olhadinha, do tipo assim, o cofre tá muito aberto? Se ele estiver muito aberto, quer dizer que não tem nada lá dentro. E o cofre do nosso quarto ficava muito aberto. Então eu falei, não vou criar expectativa nenhuma, porque assim, não tem, o cofre tá muito aberto. E eu já Vai dando dicas ali, né? E eu sabia de histórias de amigas minhas que, tipo assim, ia olhar o cofre, olhava no... A mochila, e mulher, a mala, quando ela fica louca, ela fica armário. louca de verdade. Então, olha não- a dica. Olha a dica. Não cria expectativa, que até melhor. E aí, então o cofre tava muito aberto, falei, nem vai ser. Aí a gente almoçou, e o nosso almoço demorou 1 hora pra chegar, então é aquele rolê lá do hotel recém-inaugurado. E aí ele falou, vou tomar uns mojitos com meu amigo, né, com o nosso amigo que tava lá. E eles foram beber e eu fui tomar sol. Aí depois, tipo, ele foi lá me encontrar, a gente tirou umas fotos minhas tomando sol, tipo, eu lá no pôr do sol sozinha, porque eu nunca imaginei que eu ia ser pedida 20 minutos depois. E aí, ele falou, linda, vamos tomar uma bebida no quarto, uma cerveja, porque esse ano foi muito bom pra mim, profissionalmente, e você é meu lucky charm, né? Ele brincava que eu cheguei e mudei a vida dele. E aí eu falei, lógico, vamos. E a gente, fechou, a melhor história, a gente fechou o hotel que era com a piscina. Só que a piscina não vai até o tornozelo. Era um espelho d'água, era um espelho d'água. Então acho que ele fechou pensando assim, vai ter a piscina, vai ter o pôr do sol, vai ter tudo isso. A gente chegou lá, a piscininha era tipo assim, nem de criança. Era um horror a piscina. E aí, tipo, meio que a gente ficou fora da piscina, porque não tinha piscina, tomando uma cerveja, conversando sobre a vida. E aí, aí ele pegou e falou, vou lá no quarto pegar um negócio. Tá bom. Ele foi lá e, tipo assim, eu esperando nada. E, de repente, ele chegou com uma caixinha. Quando ele chegou com a caixinha, eu achei que fosse uma pulseira. Tipo, presente. Ganhei a pulseira que eu tanto queria, que ótimo. Presente do hotel. Aí eu comecei a abrir. A hora que eu vi que não era pulseira, aí o negócio gelou, assim. É uma sensação muito estranha, muito louca. Única, né? Muito única, tipo, muito maravilhosa. E aquele momento, acho que tanto pra mulher quanto homem, e pra mulher, acho que um pouco mais, é muito gostoso você se sentir escolhida. Eu tenho uma teoria que a gente vive, né, nós millennials, conhecemos muito as princesas. As princesas criaram o que no nosso conceito? Você tem uma vida de merda, desculpa o palavreado, mas aqui podcast a gente pode. Então, tipo assim, a Cinderela, uma vida de merda, aí o príncipe encontrou com ela casou e foi feliz para sempre. Então você vai criando esse estereótipo na sua cabeça que o dia que você casar, você vai ser feliz para sempre. Isso ainda nos millennials. Agora com Gen Z eu ainda não sei como é que é. É que acho que passa um filme também na cabeça, né? E eu acho que assim, é o começo, né, de um novo filme. De um novo filme. Então acho que é isso que a gente também queria muito entender. E aí, a partir desse momento, porque aí é realmente a concretização desse novo capítulo. Começa uma série de coisas, né? A vida muda. Os planejamentos, preocupações, não é? O Felipe me contou que eu fiquei 2 dias assim, tipo, não acreditava, assim, ele acordava, ele me olhava e tava assim, tipo, aconteceu mesmo, tipo, ele falou que eu passei 2 dias, tipo, igual uma retardada olhando, assim, tipo, entendendo esse processo, tanto pra mulher quanto pro homem. Eu acho que o homem, ele tem um processo até pedir, depois que ele pede, ele fica tranquilo. Tipo, ufa. Foi. E a mulher, depois que ela é pedida, ela fica extremamente, tipo, e agora, o que eu faço da minha vida? Olha, legal isso. É uma mudança. E aí, enfim, foi super legal na viagem, foi muito maravilhoso. Eu acho que o nosso relacionamento, quando você sente que realmente as coisas vão dar certo, né?
indiretamente vão dar certo, do tipo, agora eu tenho um pouco, sei como é que vai ser o nosso mais caminho. certeza, né? Um pouco mais. A gente não tem certeza de nada, mas assim, Eu acho que a traz relação uma... fica mais leve. Então a gente chegou aqui no Brasil, e aí a primeira dica que me deram, que eu vou dar aqui, é vá ver a igreja e o lugar. Tipo, não fecha nada, mas vê pelo menos o lugar e a igreja. Então eu nem fui ainda, nem tinha ido atrás de assessoria, né. Porque eu queria casar no ano de 2024, mesmo ano que eu fiquei noiva. E se eu... tinha essa questão. Tinha. Por quê? Eu já tô com 34, aí ano que vem 35, aí 36. Eu acho que pra mulher, dependendo se ela congela o óvulo ou não, etc., ela cria uma idade, né, na cabeça dela. Assim, uma idade né? mental. Mas assim, não tem regra. Na minha cabeça, eu falei, fiquei noiva esse ano, legal, vou casar esse ano. Não ficar também se postergando muito, né? Que fica aquele tempo, assim, muito Eu acho longo que tem estilos também, de noivas. Tipo, eu conheci agora... Conheci, não? Eu conheço uma noiva que recentemente ficou noiva, ela nem sabe a data. Então tem muito estilo. E acho que cada um depende, vai se né? entendendo e se conhecendo. Eu, como sabia que queria fazer tudo esse ano, fui atrás. Então eu cheguei em São Paulo. Eu sou muito prática, né, gente? Então, assim, fui em 2 igrejas que eu queria. Anotei 3 lugares que eu queria. E nesses 3 lugares eu comecei a ver data. Já funilou. Já funilei. Não ficou Qual lugar? Tem gente que é o contrário, vai fechar assessor antes, vai fechar outras coisas para depois fechar o lugar. Eu não, eu queria entender o lugar, como é que ia ser tudo e depois fechar o assessor. E aí, nesse meio do caminho, eu tava entre 2 hotéis, né? O Rosewood e o Tangará. Porque a nossa ideia é que a gente sempre gostaria de casar fora. Mas hoje em dia, como todo mundo casa fora, não virou uma coisa tão diferente. E as pessoas, os convidados, se você casou fora, não tem problema. Os convidados vão te chamar também. Eles escolhem estar lá com você. Mas muitos convidados falaram, não aguento mais gastar dinheiro com isso. E outra que não é o dinheiro, né? Eu acho que é um momento. Que é caro. Não, tipo, por exemplo, um fim de semana em Punta. Poxa, você tem que pagar passagem, hotel, e aí você não fica só aquele tempo, aí você fica mais tempo. E aquilo tudo vai ficando... E tem que casar, às vezes, muitas vezes, com as férias, né? Da Total. pessoa. Porque nem todo mundo tem a disponibilidade de... Né, estar E naquele assim, momento. eu acho casar fora maravilhoso. Sim. Eu adoraria ter feito isso. Só que também outro motivo foi... Tem algumas pessoas que são muito importantes pra gente que estão mais velhas. Não conseguiriam ir. Então a gente, na balança, olhou e falou, não, vamos casar aqui em São Paulo. E principalmente isso que você traz da data. Você colocou como prioridade a data de 2024. Então, para um casamento fora, demanda-se mais tempo até, né? Total. Então, assim, eu tudo. acho que para todo efeito, né? Cada escolha é uma renúncia. Você tem que abrir mão de certas coisas. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Prioridades. E aí eu pensei em 2 hotéis de São Paulo, porque teria essa expectativa do tipo, sei lá, o Felipe de manhã tá na piscina com os amigos, eu poder me arrumar com a minha mãe, com a minha tia, todo mundo, como se fosse, tipo, cada uma num quarto. Sim, sim. E isso realmente, no fim, aconteceu. Entre o Rosewood e o Tangará, o Rosewood tinha um pouco mais de data, o Tangará só tinha uma. Então foi bem Dia assim, 14 de afunilando dezembro. mesmo. Afunilando real. Ela é prática e objetiva. Muito. E muitas noivas não Que é são, difícil então, isso, exato. viu? que ficam, raro. Que ficam com dúvida, porque né? principalmente Tipo é um assim, meu, momento, tal, aí fica... E é um momento muito difícil, porque assim, é muito gasto. Tipo, e assim, o que falam realmente, se você é noiva, cobram 3 vezes mais, é verdade. Tipo, um fotógrafo. Bom, você viu a história da maquiadora, Aham. que fez a maquiagem na noiva e cobrou 3 vezes mais e se sentiu, enfim. Existe aí um questionamento. A gente, como noiva, muitas vezes a gente quer alguma coisa um pouco mais simples. E aí eu já conto o que eu fiz até mais simples. Mas, enfim, aí a gente começou a olhar a data. Rosewood, Tangará. No final, fechamos o Tangará dia 14 de dezembro. E eu fechei isso em janeiro. Ou seja, em janeiro, a única data que tinha no Tangará era dia 14 de dezembro. Quem viu em março não tinha mais data. Então é muito louco. Porque... Você levantou um casamento em um Não, e não tempo só recorde. isso. Aqui em São Paulo tem opções muito legais de casamento, mas eu acho que há 10, 15 anos atrás tinha um pouco mais de opção. E aí, eu acho que restringiu tantas opções que, tipo, assim, tem que ir.
Uma das coisas também que eu levei muito em consideração é aonde eu vou ter menos perrengue, quer dizer o quê? Pra mim, como noiva, e gasto. O Tangará, ele já tinha uma estrutura. Por exemplo, se eu quisesse fechar na Ípica, né? A Ípica eu acho maravilhosa, mas a Ípica, ela tem uma estrutura um pouco maior que você tem que pagar o ar-condicionado, você tem que pagar, por exemplo... Montar, né? Fazer uma custos estrutura, que eu nunca soube. Por exemplo, o bar. Você tem que pagar a alimentação de quem tá lá servindo. Tipo, Sim. então, coisas que você nem imagina que vão crescendo. Com a estrutura de um lugar que já existe... você É mais facilitado. economiza nessa parte, obviamente, você vai pagar em outras. Mas economizar na parte também de, tipo, putz, ar-condicionado. Que são coisas que quando você vai colocando na ponta do lápis, né? E principalmente pela dificuldade, né, da coisa. Porque você tem que, muitas vezes, você tem que construir algo, você tem que fazer algo do zero. E aí que é o custo. E aí Tipo, por quando exemplo, você tá casamento sonhando, em você nunca fazenda. pensa. É maravilhoso. Você nunca pensa. Mas, tipo, você criar uma estrutura do zero sai muito mais caro do que muitas vezes você alugar. Exato. Então, é uma das coisas que eu levei muito em consideração. Porque eu vi casamentos no ano passado, por exemplo, maravilhosos, mas que o ar não funcionou. E aí isso já me dava um pouco de medo. Que eu soube que a estrutura teve que aumentar e pagou 3 vezes mais. E aí eu falei, não. E assim, felizmente, infelizmente, meu pai me deu um budget e falou, é isso, passou disso, o problema é seu, querida. E aí eu falei, e realmente, assim, eu não quero ter um casamento que seja... meu sonho sempre foi casar e acho que demorou um pouquinho mais, no sentido que hoje eu tenho 34 anos, acho que quando eu tivesse 25, seria um casamento completamente diferente. Mas hoje eu priorizo poucos e bons. Eu não quero São Paulo inteiro, tipo, eu não quero... 1.000 pessoas no casamento. Eu prefiro ter 300, 250, 200. Enfim, a gente ainda tá nessa decisão. A maturidade da gente vai trazendo vai trazendo... esse é o que eu falei. de escolha, né? Essa maturidade e essa priorização, eu acho isso muito importante. Principalmente numa tomada de decisão, que é uma tomada de decisão muito importante, né? Você não vai... É o sonho da sua vida, né? não vai... E é da vida do casal. Eu sinto que pra mulher tem um peso um pouco maior, talvez por causa dessa coisa das princesas, dela ser escolhida, do pedido. Mas pro homem também é muito importante. E não só isso, é muito gasto. Tipo, é tudo muito... E aí você começa a olhar e fala assim, eu quero casar ou eu quero uma viagem? Eu quero casar ou eu quero uma casa? E o dinheiro sai da mesma fonte. Puta, você tem dinheiro infinito, maravilhoso. Eu, no caso, não tenho dinheiro infinito. Então, eu tive que fazer escolhas. Então, eu falei, eu queria casar num lugar que eu gostasse, achasse legal. Vou diminuir o número de convidados. E então, eu conheço muita gente em São Paulo, então pra mim, fazer a lista realmente foi muito difícil. Trabalha com isso, né? Tem muita gente que eu amo que não vai poder estar comigo nesse dia. Mas por quê? Eu pensei em algumas coisas na lista, né? E lista sempre falam que é o pior problema. Vamos anotar a dica aí da Manu da lista, então. Vamos lá. De quem tá aqui, vivendo isso, nesse exato momento. A lista é sempre a principal briga do casal. Eu não tive briga com o Felipe, então foi ótimo, porque a gente fez a lista, tipo, muito lista de fácil. Convidados, check. Check total. E assim, o que eu comecei a pensar? Eu falei, primeiro, a pessoa gosta de mim e não vai sair falando mal? E é um filtro importante, porque assim, sabe aquela pessoa que às vezes você olha, tipo, que você gosta, mas você não sabe a real... Tipo assim, é uma amiga, mas não é tão amiga do trabalho. Se ela falar mal da decoração, ela não é sua amiga, não tem que ir no seu casamento. Olha, eu gostei dessa dica. Não, aí, então, primeiro é isso que a gente pensava, né? Essa pessoa vai sair falando mal? Nem vai. Essa pessoa fala bastante comigo nesses últimos meses, ela faz... parte do relacionamento, né? Do meu relacionamento, por exemplo, eu tenho várias amigas de infância. Muitas delas eu não falo mais. Tipo, infelizmente, por ser um casamento pequeno, eu não vou conseguir convidar todo mundo. Tipo, se é uma pessoa que eu ainda falo, que eu ainda conto minha vida e faz sentido, provavelmente vai estar na lista. Se eu não falo há mais de um ano, infelizmente, adoro, tipo, fez muito parte da minha vida, mas não tenho o que fazer. E uma das coisas que eu aprendi é que no casamento, você faz o preço pelo convidado. E aí, a última coisa que eu pensei, eu falei, se eu tô gastando tanto dinheiro pra pessoa aí, será que ela vai ficar até o final?
Então, tipo, esses foram os meus filtros. Achei muito Tipo assim, aquela pessoa que vai dar uma passadinha, eu não vou Só dar gastar um oi, muito tchau. dinheiro pra ela dar uma passadinha. Eu achei muito boa Acho que essas todo mundo dicas. deve anotar essa dica, porque é ótimo, porque é o perrengue, né, de todo casamento. A famosa lista de convidados. Não, e assim, cada um tem a sua. A minha, por ser menor, talvez eu tenha tido esses pré-requisitos. Tem gente que vai querer convidar todo mundo e não vai ter filtro e tá tudo bem. Mas o meu, eu tive que levar alguma coisa em consideração. Então, foi mais ou menos isso. E era muito engraçado, porque às vezes a gente olhava uma pessoa que a gente gostava, mas essa pessoa vai ficar até o final? Putz, acho que não vai, não tem como. E aí, óbvio, né, tem o seu pai, sua mãe. Aí, enfim, tem que abrir um pouco, porque o casamento, né, dos noivos, mas são dos pais Dos também. pais também. A gente sempre fala isso aqui, né? Isso. E eu vivi isso, assim, quando talvez eu ia casar no Rosewood, caberia 250 pessoas. E aí, a minha família é muito grande, tem quase 100 pessoas. Nossa. É, super de boa. Até família tem que tomar essa E dura aí, decisão. eu falei pra minha mãe, então tá bom, a família vai ficar inteira na sua lista. E aí, os meus convidados, que são 50, que são muito poucos, vai ficar na minha. E, gerou um baita BO com a minha mãe. Minha mãe ficou mega chateada, porque eu não dividi a lista da família com ela. Eu falei, mãe, mas é que o casamento é meu, não é seu. Enfim, aí quando a gente trocou de lugar e foi pro Tangará, que caberia um pouco mais de gente, eu acho que aliviou um pouco. Então, meu pai falou, você tem esse budget. Aí eu falo, pai, eu tenho budget, mas se você quer trazer mais convidados, você paga cada Paga um. extra. Você sabe o quanto custa seus convidados. Você tem 50 convidados. Eles vão ficar lá Vender até convite. tarde. Exato. Você vai fazer seu filtro, né? Qual é o seu filtro? Exato. Então, assim, eu deixei um pouco na mão dele, sabendo que passou um pouco mais, não pode sair do meu budget, tem que sair do dele. E tá tudo bem. E quando a gente fala desse momento, né, que você tá vivendo e tudo mais, o que você acha que foi o maior desafio dentro desse planejamento de casamento? Pibi, a gente... Bom, quando a gente decidiu data, etc., meu pai um dia me ligou e falou assim, então, filha, eu acho que a igreja... Muito longe, eu tinha conseguido o horário da igreja da Brasil, tipo, que é muito difícil aqui em São Paulo, porque é uma igreja muito bonita, etc. Só que a Brasil, ela tem uma coisa, né? Quem quer casar lá tem que fazer o curso dos noivos, que todo mundo tem que fazer, mas o curso dos noivos tem 6 encontros, 6 ou 5. E meu noivo, ele não é católico, então ele já tava querendo me matar por fazer 6 encontros, tipo, lá. E eu já tinha percebido o recado. Eu abri mão da Brasil, que era meu grande sonho, pra casar tudo no Tangará, a cerimônia lá, que meu pai também falando, enfim. Final da história. A família dele ia estar aqui em março. O irmão mora fora, a prima também, pessoas muito importantes pra gente, porque ia ser o batizado da afilhada do meu marido, né, que já virou marido. E aí, dia 9 de março, que foi um fim de semana depois da afilhada dele ser batizada, a gente decidiu casar na igreja e no civil. Sim, sim. Então, meio que a gente já casou e vamos casar de novo com uma cerimônia e com a festa. É bom, são 2 momentos, legal, né? É legal. Foi muito legal ter casado 2 vezes por 2 motivos. Eu senti o que é fazer um casamento bem pequeno para 50 pessoas e ter um budget menor e saber o que é isso. Então, putz, você consegue fazer? Sim, você consegue. Tipo, dá para você fazer uma coisa legal num lugar menor. Eu fiz na casa da minha tia. Foi uma delícia, assim, foi maravilhoso. Todo mundo falou, sabe, quando todo mundo sai com o coração preenchido? Demais. E eu acho que me tirou um pouco da ansiedade para dezembro. Isso Porque é legal. eu tava Olha, uma muito estratégia ansiosa. boa. Então, eu tava muito ansiosa. Tipo, porque você fica vendo qual é seu gosto. Porque a gente não sabe muito da gente, né? É um autoconhecimento também. Então, você vê o tipo de flor que você gosta, o tipo de decoração, o tipo, sei lá, quem você quer pra tal coisa, a foto. E aí, pra mim, foi muito legal porque tipo, a gente parou de falar de casamento, por exemplo, faz 2 meses que a gente nem fala mais. 2 não, entendi. né? Vai Já- fazer já- 2 meses agora. Mas, tipo, a gente casou, foi maravilhoso e a gente vai voltar a falar disso, sei lá, Um pouco mais pra frente. junho. É. Por quê? A Já- gente já fechou a assessora, então a assessora foi algo, uma dica. Faça com alguém que algum amigo seu já fez e amou. Porque a assessoria tem... muita gente tem... como eu posso falar? Algumas brigas. Eu já escutei várias brigas. Tipo, minha assessora não fez nada.
Então, pegue referência com alguém que já fez e amou. Alguém próximo, né? Alguém que pensa um pouco como você. E também a gente já tinha meio que fechado grande parte das coisas. O que falta agora é a decoração, que é a parte cara. O que eu ia te perguntar, nessas decisões iniciais, como o Felipe participou muito contigo? Ou é aquela coisa conta, assim... Conta a parte do... Porque a gente já viu que tem noivos que super participam, mas também, deixa na mão da noiva, né? Tipo... Então, foi muito engraçado, porque eu comecei a descobrir ele. E assim, dá algumas discussões. Por quê? Porque a mulher, ela vai querer colocar uma flor, que é uma tulipa. O homem, muitas vezes, nem sabe o que é tulipa, porque que vai gastar numa tulipa. Então, dá um pouco do BO. E mesmo se você fala assim, não tem problema, eu que pago isso, chega a pessoa e fala, não, a gente vai casar e são as mesmas regras. Então, é complicado, assim. E o Felipe... ele fala que ele participa porque ele sabe, ele conhece o bom gosto da noiva, ele fala que eu sempre vou gastar mais do budget. Então ele participou de tudo, tanto que no final falou, lindo, nem quero que você participe, você tá dando muito BO, eu quero eu fazer. Mas brincadeiras à parte, ele foi um noivo bem participativo, assim. Por exemplo, flor, ele falou, ele é palmeirense, né? E eu sou São Paulina. A gente teve uma história legal aqui de palmeirense. E ele o dia que ele me conheceu, ele falou, olha, meus filhos vão ser palmeirenses. E eu tive que aceitar. Não tive muita chance. Então, o nosso tema da festa, tanto da pequena quanto da grande, com certeza vai ser verde e branco. Porque faz muito sentido pro noivo, então ele adorou. Ai, que legal. Ou seja, você abriu mão. Mas eu abri mão da igreja, eu abri mão das flores. Tipo, é isso. Relacionamento não dá pra ser só você. Exato. E eu acho que também isso até traz um tema de não estereotipar essa noiva, que é tudo do jeito dela, tudo tem que ser, não abre mão de nada. E olha que legal isso, né? De chegar num consenso. Chegar num consenso, de abrir mão porque você prioriza outras coisas. Isso Total. que você falou da lista de convidados, eu achei assim, ó. Eu também. De tomar ótimo. nota mesmo. Que bom. Mas eu acho que também cada fase é uma, né? Talvez se eu ficasse noiva há 10 anos atrás, eu teria uma outra cabeça menos madura. Hoje em dia, é aquela velha história. Putz, não dá pra agradar todo mundo e às vezes não dá pra me agradar. Sim. E tá tudo certo. Tipo, relacionamento, eu acho que o grande teste já é no casamento. Por quê? Porque você tem que abrir mão de muita coisa, chegar num consenso. E aí você já vai se treinando ali. E muita gente fala, nossa, a gente brigou bastante no casamento. Eu falo, que é isso. Casamento, conversa. Tipo, tem que ter um alinhamento. Comunicação, né? Comunicação. Eu acho que é o grande mal da humanidade, se é que a gente pode chamar assim. Falta. É falta de comunicação. As pessoas não sabem se comunicar. Fulano não entendeu porque você talvez não tenha se feito claro ali, né? E eu acho que nesse processo de casamento, planejamento e tudo mais, é isso. É falar. Colocar na mesa e escolher qual que, não é quem vence, né? Mas qual que é melhor, qual caminho é melhor para ser seguido. Não, total. E tipo assim, e quando você abre mão também, você entender que você tá abrindo mão, mas que às vezes você pode fazer uma troca futura. Então assim, sei lá, né? No nosso casamento... o DJ Bar, ele olhou pra mim e falou, esse é comigo. Eu falei, tudo bem, não tem problema. Legal. Então ele escolheu o DJ Bar, provavelmente vai ter um show, a gente ainda tá fechando. E, por exemplo, a lua de mel. Eu não sei porque, na minha cabeça, a lua de mel sempre teve praia. Eu sempre gostei dessa coisa do quente, da praia, de passar 3 dias, né? 10 eu não aguento também. 10 também eu já sou muito ativa, eu não aguento. Mas, tipo, alguns dias ali, relaxado. Então, talvez ele que não via tanto por esse lado, começou a ver. Então, é muito um consenso. Uma coisa que foi muito fácil pra mim, eu tive muitas pessoas próximas de mim casando. E como eu casei um pouco depois, volto a dizer, né, com 34 anos, não é que eu estou velha, não. Mas é que eu já tive várias amigas que passaram por isso e a gente consegue aprender. Então, por exemplo, minhas primas casaram. Uma amou o fotógrafo, a outra não amou tanto. Aí elas já falaram, pega essa fotógrafa que essa daqui pra gente foi a mais legal. O filmmaker, pega esse daqui. Então, você já vai pegando dicas das pessoas que conviveram perto de você e que têm o mesmo gosto que você, pra você já filtrar, que já te conhece, né? Eu acho que isso é muito importante. E, Manu, conta pra gente.
A parte da lista de presente. Já começou a pensar, já fez, já tá feita, já tem tudo montado, a casa tá pronta. Conta, Então. conta. A verdade, que a gente sabe que na realidade as pessoas deixam pra depois, não pode. É isso. O Felipe veio morar comigo na minha casa. Minha casa mora há 5 anos, já estava toda montada. O que acontece? A gente precisa, né? Não tem como a gente fazer em lojas físicas, porque se a gente ganhar muito presente, não tem onde colocar. Não tem. Isso Então, acabou, né? É. E aí, pra gente, acabou ficando muito mais fácil pensar em sites. A gente ainda não fez, até porque esse primeiro casamento, como só foi família, mesmo assim a gente ganhou muito presente. Oh. E, tipo, por exemplo, hoje a minha sala tem, tipo, umas 5 caixas que eu não tenho onde colocar. Igual antigamente, né? Que era lotar. Não, e tipo assim, se realmente mandarem presente, eu vou ter que alugar um lugar, não tem onde espaço. colocar. Pra gente, os sites acabam sendo muito melhor. Muito. E eu acho que assim, até mesmo essa preparação, esse planejamento, né? Tem algumas coisas que você, principalmente, que é prática e objetiva, já consegue ir tirando da frente, porque a gente sabe que nos dias que antecedem o casamento, vai ficando cada vez mais, né? Mais funções, mais tarefas, né? Total, e assim, Pibi, uma coisa que a gente sempre pensou como eu já tenho uma casa que já tá montada, é um pouco diferente de alguém que vai montar uma casa. Do que precisa zero, de- do né? zero. A gente sempre olhou para site. E aí, você pode usar na viagem. Então, enfim, você pode pegar o dinheiro e reutilizar em outras coisas. Então, pra gente, isso acabou sendo uma melhor opção. E assim, hoje, chegando próximo da data, cada vez mais, o frio na barriga, ele existe sim, né? Ele existe, por mais que já tenha feito Tá a voltando, cerimônia, tá tá voltando. O que você tá mais focada agora? O que você tá mais assim, não, agora o meu foco total é esse? Eu acho que nós, mulheres, queremos nos sentir bem, né? O que quer dizer isso? A gente vai cuidar do cabelo, da pele. A função Querer, noiva. às vezes, fazer a dieta ou não, dependendo de quem quer fazer. Mas eu acho que a gente vive numa função projeto noivas. Durante um ano. Então, por exemplo, desde janeiro eu emagreci já, sei lá, 3 a 4 quilos. Eu tô numa fase bem magra, que fazia muito tempo que eu não tava. Mas assim, eu olho pra frente, eu ainda tenho 8 meses. Eu falo, ai, Deus do céu, como é que eu vou aguentar mais 8 meses muito magra? Eu quero perguntar do vestido, assim. Tu sempre já teve, quando, sei lá, antes, né, de ser pedida, a gente sempre tem aquela coisa, eu acho que o meu vestido vai ser assim, e continuou sendo assim, ou já teve algumas mudanças, né, de tipo, agora que eu tô noiva, tipo, vamos lá, vamos ver o que eu vou fazer. Então, eu acho que quando você fica noiva, você vira amiga do Pinterest, né? Amiga de todos os blogs de casamento, porque é onde você começa a se encontrar e saber qual é o seu perfil, autoconhecimento. Antes de ficar noiva, eu sempre evitei o assunto, porque eu nunca quis ter expectativa. No primeiro casamento, eu fiz um vestido curto, né? E foi super legal, porque ninguém imaginava. Lindo. Ninguém imaginava que ia ser curto. Inclusive, o noivo, a hora que me viu, ele ficou meio em choque. Assim, ele achou que eu ia casar, tipo, de longo e eu cheguei de curto. Porque como era um civil, uma coisa mais descolada, tipo, mais casual, eu falei, não dá pra eu casar de vestidão. O vestidão vai ser em dezembro. Mas não faço ideia. A Dani Messi, minha grande amiga que fez o primeiro, vai fazer o segundo. E acho que é um pouco uma dica, assim, que me deram. Você ir numa loja, experimentar vestido pronto, entender um pouco do seu perfil, do seu corpo, etc. Porque É legal isso. quando você tá noiva, tipo, quando você cria um vestido, não dá pra você ficar querendo modernizar muito. Isso quer dizer o quê? Tipo, quem moderniza demais, e não é um preconceito, tá? Foi só uma dica que eu recebi. Faz sempre o que você já é acostumada. Porque quando você vai olhar nas fotos, você vai se reconhecer. Tipo, não dá pra você fazer um cabelo, assim, totalmente diferente, que você nunca faz. Porque quer dizer que quando você se olhar há 10 anos dali, você precisa se reconhecer. Não falar, nossa, o que eu tava fazendo? Onde eu estava com a cabeça? Onde que eu estava com a cabeça? Então, isso foi uma das coisas que eu aprendi, tipo, a manter o que eu já faço. E aí, ir numa loja que já tenha vestidos prontos, você entende um pouco do seu corpo. Pô, eu gosto mais de tomara que caia, ou não, eu quero um vestido com manga longa, ou não, eu quero um vestido mais bufante. E aí você consegue se ver mais. Porque a grande maioria, né, aqui no Brasil especialmente,
a gente vê muita gente fazendo vestidos com estilistas, né? E aí tem um pouco da expectativa do, né? Algumas pessoas me contam, com a Dani foi 100% maravilhoso, não tem um A pra falar, quer dizer, tenho vários As pra falar que foi demais. Mas muita gente me conta que, tipo assim, tinha uma expectativa e saiu uma outra realidade. Porque às vezes na sua cabeça é uma coisa, no seu corpo você imagina que vai ficar uma coisa e não fica. Igual aquela roupa que você não experimentou, vai experimentar e não fica boa. E querendo ou não, o casamento é aquele dia que você tá pronta pra brilhar, né? Exato. E assim, uma dica que você daria, você já trouxe muito bem isso quando você fala de listas de convidados e tudo mais. Uma expectativa que você está para esse grande dia seu. O que você tá mais assim, não vejo a hora disso acontecer? No casamento civil que a gente fez, foi... eu falei ali com algumas amigas, né? É o melhor dia da vida, porque é muita gente legal perto de você, gerando uma energia maravilhosa e aquele seu dia, tipo, você tá muito feliz, as pessoas do seu lado estão muito felizes, só que eu não tive nenhum amigo, né, só foi a família, então eu tive um pouquinho do que vai ser, né. Um gostinho, né? E eu imagino como deva ser, tipo, com os meus amigos, tipo, com... E uma das coisas que eu também quis fazer, que eu acho que, sei lá, eu gosto muito... a gente decidiu, já que a cerimônia vai ser no Tangará, ter votos. Eu acho lindo. E aí eu falei, uma coisa diferente, eu acho que também aproxima um pouco. Vai ter gente que não vai querer fazer. Por exemplo, meu marido, por ele, não faria. Mas eu falei, não, vamos lá, abre mão. Aí... sua vez. Mas realmente, assim, como eu tive um gostinho do melhor dia da vida, é uma energia surreal, assim, surreal. E falam que passa muito rápido. E, tipo, é você aproveitar, assim, olhar aquilo, tipo, tentar lembrar desses momentos, porque muita gente não lembra. E dentro do casamento de vocês, teve alguma coisa muito peculiar que vocês falam assim, não, isso tem que ter, que é a nossa cara, igual você falou, da decoração palmeirense. Assim, acho que como a gente mais maduros e também tem o budget ali... A gente não tá inventando muito. Então, por exemplo, sei lá, pra convidar os padrinhos, a gente não vai mandar uma caixa pra todo mundo. Acho lindo quem manda, mas custa muito caro. Não vou fazer. Então, tipo assim... Mas a grande maioria dos padrinhos são nossa família, porque se fosse colocar os amigos, daria uns 40 padrinhos. Então ia Que é dar aquela fila que não acaba nunca, Exato. né? E aí a gente decidiu só colocar, tipo, muito pouco padrinho. E também os amigos vão se sentir padrinhos porque todo são, mundo, né? Um casamento menor tem essa conotação, então, né? a gente, assim, abriu mão de muita coisa que, na verdade, as pessoas colocam como regra. E nunca tem regra em nada. Exato. Acho que da gente, assim, que a gente faz muita questão... Eu acho que a gente é muito flexível de acordo com o budget, entendeu? Tipo, eu queria isso, vai dar certo? Vai ser caro? Não dá mais. Então, tipo, acho que, sei lá, uma bebida boa a gente não abriu mão e com certeza a gente vai ter. Um DJ bom a gente, tipo, também foi atrás. Flores, por exemplo, eu acho lindo uma parede de flores, mas não sei se vai dar budget. Então, eu tô um pouco aberta a essas coisas. E decoração também. Tipo, adoraria fazer um monte de coisa. Mas eu não sei como... Como eu ainda não tive a conversa com o decorador, eu não faço ideia do que vai vir, entendeu? Então é aquele meio tipo... É o frio na barriga. Tudo vai acontecer, né? Não pode. Vai acontecer ao longo desse ano. Ai, mas é muito gostoso. E a gente tá muito feliz aí com esse tempo que você dedicou aqui a trazer um pouco a sua visão. Já vamos convidar para o pós-casamento. Tá que daí convidada, que a gente quer saber. Eu quero sim. Queremos sim você aqui depois para trazer assim, ó, também. gente, então aquilo que eu falei é assim, é verdade, vamos fazer desse jeito, façam desse jeito, porque acho que depois que passa também, acho que fica um residual, um aprendizado, né, para muita coisa. Então eu queria muito te agradecer, tá, seu carisma, sua simpatia, sua abertura em contar aqui pra gente muito desse universo, né. Já deu alguns spoilers, né? Já. Galera, Só alguns. Só muito poucos. O noivo / marido é zero de... Ele, linda, não fala muito de mim, por favor, hoje. Tá bom, amor. Não dá, eu nem vou falar da gente, imagina. Felipe falou pouquinho, foi pouco. No próximo Então, ele vem junto, imagina. Morre. Muito bacana. Obrigado mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. Obrigada.
Gente, muito obrigada demais esse projeto E vamos de vocês. acompanhar o casamento. E quero sim quero voltar, contem comigo. E você que tá noiva, quero sim. Acompanha esse processo. Pode tirar dúvidas com ela. A Manu é uma pessoa ótima pra conversar, pra estar sempre ali nas Teu redes, canal, contando. Né? Tem lá no Insta. @Manu Carvalho. Que Tô daí lá. sempre dá umas dicas, eu vejo. Total. Super comunicadora. Nata. Igual vocês. Muito obrigado mais uma vez. Um beijo, gente. Obrigada a vocês. Tá terminando mais um Quero Sim, o podcast oficial do Listas Magalu. Até a próxima.